que não enfrentou a contento um problema crônico de esvaziamento do quadro de pessoal e um problema crônico de falta de recursos para dar conta dos processos de trabalho, das pesquisas, das informações que nós temos que fornecer à sociedade. Nós chegamos hoje ao limite de, saindo de um quadro de funcionários de 14 mil pessoas nos anos 90, chegamos a 8 mil em 2007, 2008, a 5.760 em 2014, dos quais 4 mil sairão da casa nos próximos anos. E a pergunta é, o que será feito para recompor novamente o quadro técnico na medida da necessidade de coletar e de produzir, de disseminar informações absolutamente essenciais à sociedade brasileira. Hoje não estão saindo informações acerca de 2 regiões metropolitanas do Brasil por conta do nosso esforço grevista. É preciso que se diga que nós sabemos que o esforço grevista tem implicações, sim, sobre o trabalho de coleta, de tratamento e disseminação, mas que nós vamos seguir no esforço grevista, buscando que não haja prejuízos daqui para frente por fora do esforço grevista. Parar hoje e, portanto, ter impacto sobre os dados que estão sendo fornecidos à sociedade hoje, significa minimizar os impactos daqui para frente, que hoje já são muito graves. Quando não se tem contagem da população, quando não se tem pesquisa de orçamentos familiares, isso é prejuízo à população brasileira, isso é prejuízo à sociedade, isso é prejuízo ao fornecimento de um retrato adequado da realidade brasileira e, portanto, da capacidade de fazer política pública. Mais e mais dados serão prejudicados daqui para frente se não for recomposto o quadro técnico, se não houver um orçamento adequado, se não houver recursos e capacidade de retenção dos quadros, dos talentos que existem no IBGE aqui dentro dessa casa. E, portanto, o nosso esforço grevista continuará, apesar das pressões intensas que temos sofrido. Porque se não saíram essas 2 regiões metropolitanas, não foi por falta de esforço da direção do IBGE de tentar coletar a qualquer custo, codificar a qualquer custo, trazendo gente de um lugar para outro, muitas vezes sem treinamento, para pegar os dados, para poder disseminar a qualquer custo. Felizmente, eles não conseguiram ir até o fim nessa tarefa e, portanto, os dados que estão sendo divulgados hoje não consideram, o que seria uma aberração se fosse considerado algumas regiões que têm furos grandes na coleta e no tratamento, que, portanto, de fato não poderiam ser disseminados. Daqui para frente é preciso sempre pensar, no meio do processo grevista, o que está sendo disseminado. Só para lembrar para vocês, a pesquisa mensal do comércio, que recentemente foi divulgada com o conjunto da equipe em greve. E, portanto, qual foi o tratamento que foi dado para esses dados que foram divulgados, se só um consultor foi até o final das etapas da pesquisa? É preciso que se pergunte isso, porque é um desrespeito que uma equipe inteira esteja fora do processo e mesmo assim os dados sejam divulgados. Isso significa o quê? Que independente do que está sendo divulgado, o que importa é divulgar na data? Para nós não. Para nós o que importa é atestar a qualidade dos dados que estão sendo fornecidos à sociedade. Portanto, louvamos que hoje essas 2 regiões metropolitanas não tenham sido divulgadas, porque não teriam como ser divulgadas. Não teriam como. Daqui para frente, sempre tem que se perguntar o que está sendo divulgado, em qual medida está retratando de fato a realidade dos dados das informações sobre a sociedade brasileira. Nós queremos, então, dizer que nós seguiremos no esforço grevista, apesar da direção falar que não há o que ser conquistado e tentar demover os trabalhadores deste processo, dizendo que não há o que ser conquistado nesse ano. Nós sabemos que vai depender da nossa pressão coletiva, da nossa organização, conquistar um futuro melhor para o IBGE. E, portanto, nós não desistiremos. Se a direção do IBGE já desistiu de conquistar mais concursos, já desistiu de conquistar mais orçamento, os trabalhadores do IBGE, que é quem garante a credibilidade diária, cotidiana dessa instituição, não desistirão. Obrigada e uma boa divulgação para vocês.